A questão número 2 é sobre geometria, né? Tem aqui cubo, pirâmide, prisma, tá vendo? Então, problema conceitual sobre sólidos geométricos. Vamos ver o que ele fala aqui. Euler. Ó, o nome do cara não é Euler não, tá? Esse é um matemático famoso que a gente escreve assim, Euler. Só que ele é um matemático alemão e em alemão o som é U, se pronuncia OI. Vai saber, né? Cada povo é de um jeito. Então o nome dele é Euler. Euler foi um matemático suíço que viveu... suíço, porque na Suíça eles falam alemão, francês, italiano e romeno, se não me engano. Então, Euler foi um matemático suíço que viveu entre 1707 e 1783. Vou ter que fazer conta com esses números? Não. É só curiosidade. Ele descobriu uma relação que se aplica a alguns tipos de poliedros, a chamada relação de Euler. Manjado esse assunto, né? Como é que é a relação de Euler? É essa aqui. V mais F é igual a A mais 2. O número de vértices somado com o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas somado com 2. Você tem que saber isso aqui, né? Sendo que na maioria das vezes eles falam isso, tá? Mas se não souber, né? Custa nada você chegar lá sabendo isso. Certo? Relação de Euler. Conforme essa relação, o número de vértices somado ao número de faces, olha aqui, o que eu escrevi, é igual ao número de arestas mais 2. Então, relação de Euler, isso aqui vale para qualquer poliedro. Na verdade, não é para qualquer poliedro não, tá? Ele falou aqui que são alguns tipos de poliedros. Qualquer poliedro que seja convexo. Não pode ser um poliedro que tenha um furo. Por exemplo, se você pegar uma caixa e essa caixa tiver aqui um furo e a caixa continua lá por dentro, sabe? O tijolo, por exemplo. O tijolo a gente pode representar como sendo um poliedro, só que ele é um poliedro que não é convexo. Ele tem furos no meio dele, né? Agora, se for um poliedro convexo, por exemplo, uma pirâmide. Pirâmide é um poliedro convexo. Então, com exceção de poliedros que têm um furo como esse, poliedros que sejam como esse aqui, convexos, vale essa relação aqui. V mais F é igual a A mais 2. E tem que usar isso no problema, né? E além disso, tem que saber identificar os sólidos pelo nome. Então ele fala o seguinte, sabendo que a relação de Euler se aplica a prismas e pirâmides, a alternativa que apresenta uma afirmação falsa presta atenção, hein? Então, olha só, são 5 afirmações que dizem respeito a número de vértices, número de faces e números de arestas de vários poliedros. Aqui tem um cubo, uma pirâmide de base quadrada, um prisma de base hexagonal, prisma de base triangular e pirâmide de base triangular. Você tem que saber desenhar cada um desses 5 poliedros e contar o número de faces, vértices e arestas e conferir isso aqui. Só que essa questão aqui, por acaso, tem um jeito de resolver ela rapidinho. Sabe qual é? Ele quer encontrar a falsa. Vamos pegar essas informações aqui, faces, vértices e arestas, e conferir aqui com a fórmula de Euler. Vamos ver se esses números obedecem à fórmula de Euler. Nessa letra A aqui, eu vou fazer isso. V mais F, 8 mais 6, é igual a A mais 2. Isso está certo? 6 mais 8 dá 14 e 12 mais 2 dá 14 também. Então, pelo menos, está obedecendo à relação de Euler. Eu ainda não desenhei, não vi se isso aqui está correto, mas pelo menos obedece à relação de Euler. Essa aqui, você tem V mais F é igual a A mais 2, isso aqui vai funcionar? Então isso aqui vai ficar 5 mais 5, que é V mais F, é igual a A mais 2, 10 mais 2. Isso aqui está certo? 5 mais 5 é igual a 10 mais 2? Não! Isso está errado!
Isso aqui não acontece. E ele não pediu para você descobrir qual é a falsa? Essa aqui é a falsa. Ela é falsa porque ela não obedece à relação de Euler. E olha, uma pirâmide deveria obedecer à relação de Euler. Primeiro porque uma pirâmide não tem buraco, ela é assim, ela é convexa. Mas ele falou aqui, sabendo que a relação de Euler se aplica a prismas e pirâmides, então você poderia aplicar a relação de Euler para testar esses números. E a gente encontrou um aqui que não obedece à relação de Euler. Furou, então isso aqui é falso. Eu acabei de encontrar a resposta falsa, sem fazer desenho nenhum, sem fazer conta nenhuma, só fazendo o teste aqui. Então a gente já encontrou que a resposta falsa que ele quer é a letra B. É claro que eu posso testar as outras aqui também, né? A resolução da questão acabou. Você vai passar para a próxima questão agora. Mas eu vou continuar resolvendo para você ver como é que faz isso. Ó, vou testar se vale a relação de Euler. 12 mais 8 é igual a 18 mais 2. Isso está certo? 12 mais 8 dá 20 e 18 mais 2 também dá 20. Então, isso aqui obedece à relação de Euler. Esse outro aqui, V mais F, que vai dar 6 mais 5, é igual a A mais 2, 9 mais 2. Isso aqui vai ficar 11 e aqui também 11. Está certo, quer dizer, está obedecendo à relação de Euler. Não quer dizer que esteja correto. Ela pelo menos obedece. Agora essa aqui nem obedeceu à relação de Euler, ela está errada por isso. Essa última aqui, V mais F vai dar 4 mais 4, é igual a 6 mais 2. 4 mais 4 dá 8, 6 mais 2 também. Então, quanto ao obedecimento da relação de Euler, essas 4 obedecem e essa aqui não obedece. Por isso que essa é a que está errada. Ele queria a falsa, né? Então você já resolveu a questão. Agora, esses sólidos você tem que saber identificar, saber desenhar? Sim. Porque aqui, por acaso, deu para você descobrir a resposta correta testando a relação de Euler. Mas às vezes não é assim. Tem casos em que ele não pergunta a falsa, pergunta a verdadeira. Aí você tem lá todas obedecendo a relação de Euler, mas errado aqui. Você tem que saber identificar isso, saber conferir isso. Então, você tem que conhecer os sólidos pelo nome, quer dizer, identificar os sólidos, né? Fazer o desenho e conferir isso aqui. Então, vamos lá. Cubo. Vamos desenhar um cubo. O cubo é assim, né? A gente desenha cubo desde a escolinha, lá no início, né? O cubo é assim. Agora, tem as arestas ocultas lá atrás. Se esse cubo fosse feito de vidro ou de acrílico, você enxergaria as arestas ocultas lá atrás, né? Quantos vértices tem aqui? O vértice é essa quina aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem vértices igual a 8. 8 vértices, é o que ele está falando aqui. Até agora está certo. Quantas faces? As faces, você vai ter aqui 4 faces laterais. Claro, cada face está apoiada em cima de um lado do quadrado aqui, né? Então você tem aqui 4 faces laterais, tem a quinta lá em cima e a sexta aqui embaixo. São 6 faces. Então o número de faces é igual a 6. E o número de arestas? Aresta é isso aqui, é o encontro de 2 faces. Quantas arestas a gente tem? 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. E agora as laterais, 9, 10, 11 e 12. Então, número de arestas igual a 12. Isso aqui tá certo, ó. 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Está certinho. E está certo não apenas porque obedece à relação de Euler. O fato de obedecer à relação de Euler não significa que esteja certo. Você, para verificar se isso aqui tá certo, você tem que fazer o desenho e contar. Então, vamos para essa segunda aqui, que a gente já sabe que é errada, né? Ela é uma pirâmide de base quadrada. Então, pirâmide de base quadrada, você vai fazer a base.
Essas arestas aqui vão ficar ocultas. Faz um vértice lá em cima e aí liga os vértices da base àquele vértice lá de cima. Então, ligou aqui, ligou aqui, ligou aqui. E esse aqui é uma aresta oculta, né? Pronto. Então, isso aqui é uma pirâmide de base quadrada. Quantos vértices a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O número de vértices é 5. Quantas faces? A gente tem 4 faces laterais, cada uma apoiada aqui num lado do quadrado, né? Então, são 4 laterais. E a quinta, que é a base, a lá de baixo. Então, o número de faces é 5. E o número de arestas tem que contar. Olha aqui. Aqui na base, 1, 2, 3, 4. E as laterais, 5, 6, 7, 8. Então, o número de arestas é 8. Isso aqui tá certo? Ó, 5 vértices, 5 faces e 10 arestas. Não é 10 coisa nenhuma, é 8. A gente já tinha visto que estava errado por causa disso aqui. Não obedece à relação de Euler, né? Aqui deveria ser 8. Por isso que ela está errada e ela é a resposta correta da questão. Certo, o próximo aqui. Claro que eu já posso marcar a letra B, né? Mas vamos ver esses outros aqui para relembrar como é que são esses sólidos. Um prisma de base hexagonal. Como é que é mesmo um prisma? O prisma é essa figura aqui, né? Ela tem duas bases paralelas, que são polígonos iguais, e você tem também as arestas laterais, você liga os vértices das bases. Esse aqui, por exemplo, é um prisma de base hexagonal. Então você tem que fazer um hexágono aqui, que vai ser uma base. Outro hexágono lá em cima, que pode estar até deslocado. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer deslocado. Vou fazer ele torto, tá? Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Continua sendo prisma. Só que é um prisma inclinado que a gente chama de prisma oblíquo. Se essa face estivesse exatamente em cima dessa, a gente chamaria de prisma reto, mas esse aqui é um prisma oblíquo. Ele fica com as arestas laterais inclinadas, né? Em relação às bases. Então, vamos fazer as arestas laterais aqui. Essa aqui é uma, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra e essa aqui seria uma aresta oculta, né? E outra lá atrás também oculta. Pronto. Então, vamos ver quantas faces, vértices e arestas. Quantos vértices você está vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de vértices é 12. O número de faces. Olha, você está vendo 6 faces laterais aqui? Porque é um hexágono, né? São 6 aqui, 6 aqui. 6 faces laterais, você tem uma base que é a 7ª e a outra base lá é 8ª. Então, são 8 faces. Finalmente, as arestas. Ó, as arestas eu não vou pintar que nem eu pintei aqui, não. Mas você pode contar aqui, ó. Você tem aqui 6 arestas aqui em cima, 6 arestas aqui embaixo e 6 arestas laterais. 6 mais 6 mais 6. Quer dizer, você tem 18 arestas. Isso aqui tá certo? Ó, 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. Isso aqui está correto, certinho. Esse outro aqui, ó, prisma de base triangular. É um prisma também, só que a base é triangular. Aliás, tem até um chocolate que tem esse formato, né? É o Toblerone. A caixa dele tem o formato de um prisma de base triangular. Eu vou fazer assim. Prisma de base triangular, ele tem uma base que é um triângulo, outra base, eu vou fazer bem em cima dela, tá? Vou fazer exatamente em cima, não sou obrigado, eu posso fazer deslocado que nem eu fiz esse aqui, mas esse eu vou fazer em cima, pronto. E você tem aqui as laterais, as arestas laterais, pronto. Então isso aqui é um prisma de base triangular. Quantos vértices tem? 1, 2, 3,
4, 5, 6. O número de vértices é 6. Quantas faces? São 3 faces laterais e você tem as bases. Então, 3, 4, 5. O número de faces é 5. E o número de arestas, também não vou rabiscar, eu posso contar direto daqui olhando, ó. 3 arestas aqui em cima, mais 3 aqui e 3 laterais. É 3, 3 e 3. Então, 9 arestas. Então, 6 vértices aqui, 5 faces e 9 arestas. Está certinho. Correto. E essa última aqui, pirâmide de base triangular, a mais fácil. Pirâmide de base triangular. É igual essa aqui, só que a base vai ser um triângulo. Então, você faz um triângulo aqui, que vai ser a base. Pega um vértice lá em cima e liga esse vértice aos demais vértices. Pronto. Uma pirâmide de base triangular. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4. O número de vértices é 4. Quantas faces? 1, 2, 3, que são as laterais, e mais a lá de baixo, que é a quarta. Então, o número de faces é 4. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de arestas é 6. Então, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. É trabalhoso, né? Na verdade, o que eles queriam nessa questão é que você não perdesse esse tempo conferindo tudo. Mas esse aqui é o jeito de conferir. Você tem que saber fazer isso aqui. Mas ele também queria que você percebesse essa jogada aqui, que esse aqui não obedece à relação de Euler, e aí você podia marcar a letra B rapidinho, né? Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.